Busque a paz e siga. Um dos maiores problemas que nós temos na nossa vida diária é o da violência. Toda a sobrevivência do ser humano nesse planeta se baseou na violência e na guerra. Para sobreviver, o massacre do outro, a subjugação do outro, sempre foi uma tônica. Daí que a paz, que é ambicionada e buscada por todos, sempre foi algo paradoxal. O ser humano fala de paz, mas todas as suas ações, o seu olhar, os seus processos cognitivos são baseados no confronto. Para todos nós, o não confronto praticamente pode significar não sobreviver. Busque a paz e siga. O maior desafio da paz é que nós associamos a paz ao não pertúrbio, o não confronto, o não atrito. E não é nada de errado pensar assim. Estar em paz, por exemplo, neste momento, eu estou aqui caminhando pelo parque, estou evitando os caminhos que tem som, caixa de som, para poder falar aqui com vocês. O simples fato de ter caixas de som alto poderiam me levar à irritação. Bom, eu vim ao Parque de Madureira para gravar vídeos, mas as pessoas, os bares dentro do parque colocam caixas de som alto que dificultam aquilo que me fez sair de casa, a minha intenção inicial. Isso pode levar a uma contrariedade, pode levar ao conflito íntimo. Em alguns casos, poderia levar a pessoa até mesmo a ir lá bater boca com os donos de caixa de som. E a paz acabou. Percebam bem, vários conflitos que a gente tem no dia a dia partem desse princípio. Aquilo que me contraria, aquilo que me irrita, tira a minha paz. Muitas vezes a contrariedade, a pessoa que tem o que eu não tenho, ou a pessoa que não me pagou, a pessoa que me ofendeu, a pessoa que me contrariou, a pessoa que não me aceitou, a pessoa que me roubou, a pessoa que me feriu, a doença que chegou, a falta de dinheiro, tudo isso tira a nossa paz. E isso não tem nada de errado. É importante que a gente comece a pensar que nessas análises nós não estamos trabalhando em cima de certo e errado. Nós não estamos condenando o que nós mesmos ainda sofremos. Nós precisamos sim entender por que nós ainda nos apegamos a uma paz que depende de fatores externos. Porque o mundo físico, ele é um mundo da contrariedade. O mundo físico é o mundo que vai sempre estar trazendo a oposição, a diferença, o confronto. O mundo físico, ele justamente existe para que nós possamos transcendê-lo, ou seja, viver no mundo sem ser do mundo. A transcendência do mundo físico é o que nós chamamos de espiritualizar. No Livro dos Espíritos, Kardec vai nos falar, Livro dos Espíritos no Evangelho, dos espíritos de terceira ordem, que somos todos nós, 99% ou 90%
digamos assim, 95% dos que estão reencarnados. Espíritos que ainda sofrem as injunções da matéria. E quando a gente desencarna, a gente leva isso, essa influência da matéria. Se espiritualizar é justamente, pouco a pouco, nós começarmos a não deixar que a matéria, o mundo, nos domine, nos condicione, nos leve a agir equivocadamente, nos leve a não paz, nos leve a agredir o outro, a corromper o outro, a roubar do outro, nos leve ao acúmulo excessivo, nos leve à arrogância, nos leve ao ódio. Enquanto nós estivermos submetidos a esse vulco-vulco emocional que nos joga para cá, nos joga para lá, nós não teremos paz. Busque a paz e siga. Percebam que há um mecanismo nessa frase bíblica evolutiva. Ela não está, essa frase nos faz lembrar que a paz não será obtida de dentro para fora. Deus, ou o Espírito Santo, ou uma entidade vai trazer isso para nós. Buscar a paz significa, buscar e seguir a paz significa ter na paz o caminho de nossas ações, o caminho para lidar com as contrariedades que são inevitáveis. Então a paz não se torna uma bandeira para que o outro nos dê paz. A paz se torna uma bandeira para que quando eu agir perante os conflitos, não seja um agir com ódio, com violência, com gritaria, com depressão. O agir, saber lidar com a contrariedade, que elas são inevitáveis no mundo físico, é agir usando a paz como caminho. Quem falou muito bem sobre isso foi Gandhi. Gandhi falou sobre os conceitos de Ahimsa e Satyagraha, da não violência como caminho. Não é a não ação, não é abrir mão da sua crítica de mundo, não é abrir mão de uma visão crítica da realidade, é abrir mão do ódio e todos os filhotes de ódio que se reproduzem através da gritaria, da ofensa, da perseguição, da violência, do assassínio, da ofensa, de você acabar com a reputação do outro. A não violência é justamente a melhor expressão de busque e siga a paz. É entender que a paz precisa ser uma decisão para lidar com o conflito. Precisa entender. Para isso, o conhecimento espírita nos ajuda com alguns saberes que nos permitem, se quisermos, usar na nossa vida. O primeiro deles, que é uma frase jargão espírita, é: o acaso não existe. Estamos inseridos numa experiência de vida que não é fortuita. Ela está ligada ao conjunto de necessidades que nós precisamos ter nessa vida. Então, as pessoas que nós temos que lidar, o lugar que nós temos que lidar, os problemas que nós temos que lidar, são aprendizados necessários que, usando o nosso livre-arbítrio, faz muito parte de escolhas, mesmo que a gente nem saiba que está fazendo essas escolhas.
Mas essas escolhas podem ser frutos de imaturidade ou frutos de reflexão. O conhecimento espírita fala que o acaso não existe. O acaso não existe porque tudo que nos acontece tem uma superintendência. Tem uma causa, que é o crescimento. A vida é crescimento, é expansão. Tudo conspira para o aprendizado e a expansão de nós mesmos perante nossa consciência. Daí que isso vai permitir que nós consigamos ter uma relação com os conflitos mais sábias, porque o acaso não existe. Outro conhecimento que a doutrina espírita nos lega é que nós não somos vítimas. Eventualmente, se olharmos apenas com o olhar do mundo físico, se esse celular que eu estou usando, alguém passar aqui atrás dessas grades e roubar, logo, lógico que eu fui vítima de um assalto. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos tentando aqui justificar o mal. O que nós estamos querendo dizer é que todos os infortúnios que nos acontecem são frutos de escolhas anteriores. Uma série de ações que nós mesmos tomamos em vida nos fizeram estar nesse país, neste planeta, neste momento, nesta cidade, passando pelas dificuldades socioambientais, culturais que este lugar produz. Por quê? Porque nós fomos agentes no passado e nossas ações do passado, em outras encarnações e nesta encarnação, nos levou até aqui. Nos trouxe as consequências. Toda ação humana é livre, mas as consequências são inevitáveis. É disso que se fala, de que nós agimos e toda ação traz uma reação. Essa reação, ela não é culpa do outro, mas é responsabilidade nossa. A partir disso, nós começamos a compreender que se os embaraços que muitas vezes o mundo, pessoas, circunstâncias e o nosso corpo físico nos coloca, devem ser trabalhados por nós mesmos de uma tal forma que ele não se repita nesta ou numa próxima vida. Não é isentar terceiros de suas culpas ou responsabilidades, mas é dizer que se nós estamos numa situação XYZ, nós precisamos entender os mecanismos que nos levaram a estar nelas, olhando não tanto para o outro, que muitas vezes é responsável ou corresponsável delas, mas porque nós fomos atraídos como imã para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele país, para aquele lugar, para aquele momento. E olhando para dentro de nós, entendendo, sem querer se desculpar, mas fazendo um trabalho introspectivo, sério, consigo mesmo, você começa a entender, sem se culpar, mas com muita autocompaixão, quem você é, suas limitações, seus apegos, seus dramas, aonde os imãs, entre aspas, né, que nos atraem a circunstâncias que nós não queremos, estão agindo, que mecanismos nos sabotam. E isso não depende do outro, porque nós não controlamos o outro. Depende de autoconhecimento profundo, sério, levado a sério sobre nós mesmos. A paz, portanto, é fruto de trabalho.
diante das situações em que somos colocados, a ação pacífica deve ser buscada, porque a virulência, ela dá a impressão de nos dar razão. A guerra dá a impressão de se consegue vencer, mas é uma vitória terrena, física. Não é uma vitória do espírito. Todas as vitórias humanas feitas com agressividade, violência, guerra, subjugação, dominação, extermínio, são passageiras e causam futuros, próximas vidas dolorosas, em que você vai sofrer as consequências que você fez sofrer pessoas, natureza e o mundo. Daí a necessidade de nós começarmos a ter uma visão multidimensional. Essa visão multidimensional nos permite entender que dominar o outro, subjugar o outro, ser dono, ser presidente, ser tirano, ser da maioria, ser o que vence, ser da etnia que subjuga, ser da religião que converte a tudo e a todos, ter razão, ter razão, ter razão, ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro, tudo isso é o domínio do mundo material sobre nosso espírito. A paz, ela exige a transcendência, um olhar para além da matéria, entender que eu sou um espírito imortal e que todas as circunstâncias que nós estamos inseridos são para nosso próprio aprendizado. Daí que nós devemos dar atenção a buscar a paz e seguir a paz. Não deve ser apenas uma retórica vazia, mas deve ser uma busca de autoconhecimento. Diante da contrariedade, naturalmente, nós ficamos aborrecidos, irritados, amuados, raivosos, nós gritamos, nós esperneamos, e em alguns casos, até mesmo a violência, a guerra, ou tentar escrachar ou acabar com a reputação do outro. No entanto, essas ações, elas só trazem dor. Dor para o outro, a quem ela se dirige, e dores futuras para nós, aqueles que a produzem. Esse conhecimento deve embalar nosso dia a dia. Por isso, Jesus falou sobre o vigiar e orar. A oração pode ser um instrumento que nos ajude diante do conflito que nos desequilibra, nos ajude a não tomar decisões que podem comprometer nessa vida e em outras. A vigilância, a oração e um olhar cada vez mais misericordioso e compassivo para com a vida e para com o outro, entendendo que essas pessoas, como disse Jesus na cruz, não sabem o que fazem. As pessoas agem, sabem das suas intenções terra a terra, mas não sabem as consequências que tais ações, tais atitudes trarão para elas nessa e em vidas futuras. Muitas dessas pessoas que nos fazem mal, que nos perseguem, que nos agridem, que nos demitem, que nos caluniam, que nos difamam, que nos usam, que nos vampirizam, que nos manipulam, não sabem que já estão no inferno em vida, o inferno consciencial. É engraçado isso, né? E é engraçado e é um paradoxo. A ausência da paz passa por isso. Quanto mais nós lidamos com o mundo e com os outros de uma forma que parece que nós saímos vitoriosos, mas que na verdade é apenas a vitória da matéria, a gente na verdade expressa para o mundo as nossas enfermidades da alma.
Nós apenas testemunhamos o nosso estado de enfermidade. As pessoas estão no umbral já em vida e reproduzem esse inferno íntimo para com o mundo. Nós que compartilhamos com essas pessoas a existência, não podemos deixar que mais uma vez o mundo, seus idiotismos culturais, seus preconceitos, suas raivosidades, suas disputas, nos empurrem mais uma vida para esse umbral em vida. Por isso, a Ahimsa e Satyagraha precisa ser entendido como uma relação de amor. Sem o amor, não é possível a não violência. Daí, a Ahimsa e Satyagraha são perfeitamente consonantes com o conceito cristão do vigiar e orar. Porque na ação de vigiar e orar, nós devemos colocar acima de tudo também fraternidade. Uma ação de olhar para com o mundo com fraternidade, com compaixão. Mas vejam bem, gente, essas palavras são ditas por mim com muita facilidade. Essas palavras são fáceis de serem ditas. O nosso desafio é refletir sobre elas no momento em que nós vivemos no conflito, no estado íntimo. Não é para censurar, não é para dizer é pecado, é para que nós comecemos a entender como as coisas do mundo influenciam o nosso comportamento e como nós podemos viver no mundo sem ser do mundo, ou seja, como nós podemos estar no mundo e não deixar que o mundo tire de nós ódio, raiva, confronto e guerra. É o caminho da evolução. Buscar a paz e seguir a paz é o caminho da evolução. E não existe evolução se nossas ações estão na base do conflito, do extermínio e do ódio. Esses caminhos são caminhos antigos, são repetições doentias, que nós já estamos encalacrados há séculos. Buscar a paz e seguir a paz exige de nós uma autodeterminação nesse objetivo. Porque a paz precisa estar antes do conflito. É o segredo de Ahimsa. Antes da pessoa nos agredir, nós já temos que ter uma ação de pacificação, de abençoamento, de compaixão para com ela. Bom, ficamos por aqui nessas breves palavras. Se você achou que tem algo de interessante nessas reflexões, dá um like, compartilha, divulga para que criemos uma rede de regeneração entre todos nós.